Como pastor dos cristãos adventistas do sétimo dia ao redor do mundo, meu amor pela igreja e fidelidade à palavra me impelem a repartir algumas de minhas preocupações. Aqui estão 4 fatores que preocupam a igreja hoje. Outros poderiam ser acrescentados, mas examinemos cuidadosamente os seguintes. A perda da identidade adventista do sétimo dia entre alguns dos nossos pastores e membros. O avanço do mundanismo em muitas de nossas igrejas. O perigo da desunião. A apatia e a acomodação espiritual que levam à falta de envolvimento com a missão da igreja. Estes itens me preocupam. Falarei sobre cada um deles, explicando-os melhor. Primeiramente, é muito importante compreendermos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito mais do que uma outra denominação qualquer. De acordo com Apocalipse 14, ela nasceu do desapontamento de 1844, assim como a Igreja do Novo Testamento nasceu do desapontamento da cruz no ano 31 d.C. Nas duas ocasiões, os seguidores de Cristo compreenderam erroneamente a profecia e sofreram um grande desapontamento pelas situações que enfrentaram. Mas a partir dessas decepções, Deus providencialmente levantou um movimento divino destinado a impactar o mundo. De acordo com Apocalipse 12:17, o povo de Deus dos últimos dias seria caracterizado, em primeiro lugar, por guardar os mandamentos de Deus, e depois, por ter o testemunho de Jesus, que o anjo identifica em Apocalipse 19:10 como o dom de profecia. De acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, a Igreja de Deus do tempo do fim deveria proclamar a mensagem do Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas e da segunda vinda de Jesus e convidar cada nação, tribo, língua e povo a adorar o Criador por meio da observância do sábado. Não existe outro movimento religioso no mundo que se encaixe nesse padrão. Não existe outra igreja ou denominação que satisfaça os critérios de Apocalipse 10, 12 e 14. Encontra-se aqui minha maior preocupação. Um grande número de nossos pastores e membros tem deixado de reconhecer o divino chamado profético que Deus nos confiou como igreja ou tem se esquecido dele. Há uma grande tendência de minimizar nossas diferenças com outras denominações. Em algumas igrejas adventistas do sétimo dia, as mensagens do púlpito são bem pouco diferentes de uma igreja protestante típica, provavelmente por causa da neutralização da Bíblia como a palavra de Deus. É de vital importância que baseemos as nossas crenças na palavra de Deus, usando um método bíblico histórico de estudar as Escrituras, buscando compreender as profecias a partir de uma perspectiva historicista. A palavra de Deus deve ser o fundamento de nossas crenças, fé e vida prática. O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade se estudarmos a Bíblia, orarmos e ouvirmos a voz de Deus. Isso nos ajudará a estabelecer a identidade adventista do sétimo dia. A ausência da identidade adventista tem levado alguns a duvidar da literalidade dos 7 dias da semana da criação, negar o dilúvio universal e reduzir o sábado unicamente a um descanso do estresse, ao invés de um sinal que nos identifica com o próprio Criador e Redentor. Existem alguns que gostariam de reinterpretar as profecias de Daniel e Apocalipse para encaixá-las num modelo mais contemporâneo. Eles veem a interpretação histórica das profecias como uma relíquia do pensamento do século XIX. Lembro-me da clara declaração de Ellen White. O Evangelho completo é abarcado na mensagem do terceiro anjo. E em todo o nosso trabalho, a verdade deve ser apresentada como é em Jesus. Que nada enfraqueça a força da verdade para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve fazer o seu trabalho de separar das igrejas um povo que assumirá o seu papel na plataforma da verdade eterna.
Nossa mensagem é de vida ou morte, e devemos permitir que a sua solenidade seja percebida. Temos uma mensagem de vida ou morte a apresentar ao mundo. Os adventistas do sétimo dia foram levantados, como Noé, a fim de preparar o mundo para suas horas finais. Fomos levantados como João Batista para preparar o mundo para a vinda de nosso Senhor. Jamais devemos nos esquecer de quem somos e por que estamos aqui. Não podemos, não devemos e não iremos degenerar a pontos de nos tornarmos mais um entre tantos movimentos religiosos existentes, com pouco foco no tempo do fim e sem uma clara razão para sua existência. Eu estou plenamente seguro de que, guiado por Jesus Cristo e fiéis à nossa herança profética, o movimento adventista irá triunfar afinal. Apelo a você de todo o coração. Seja fiel ao chamado que Deus lhe concedeu como adventista do sétimo dia. Abrace esta mensagem em sua totalidade e, cheio do Espírito Santo, saia para reparti-la com o mundo. Esta é minha segunda enorme preocupação. A crescente influência do mundanismo em nossas igrejas é alarmante. Jesus abordou este ponto quando orou: "Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno." João 17, 15. O apóstolo João acrescentou: "Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Que lindos versos de 1 João 2, 15 a 17. A igreja sempre enfrentou o perigo de perder de vista o compromisso de lealdade a Cristo em decorrência da crescente tendência de permitir que o mundo modele a sua forma de pensar. Quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais o diabo redobrará seus esforços nesse aspecto. Estou preocupado com a vassoladora onda de mundanismo que está invadindo algumas de nossas igrejas. Padrões que uma vez foram valorizados pelos adventistas do sétimo dia, nas áreas da alimentação, do vestuário, da recreação e da diversão, bem como na observância do sábado, estão se tornando coisas do passado. Quando os membros usam joias como o mundo, vestem-se como o mundo, amam as formas de entretenimento do mundo, ouvem as músicas do mundo e apreciam as produções de Hollywood, a genuína espiritualidade definha, e o diabo faz incursões na vida das pessoas. Quando a mensagem adventista de saúde, a qual está sendo abraçada por tantas pessoas sinceras no mundo, é deixada de lado e considerada como legalismo e fanatismo, ao invés de uma dádiva gloriosa do amoroso Criador, algo está tragicamente errado. Acrescento apenas que não iremos para o céu em função do que comemos ou pela maneira como externamos a nossa religião. Temos salvação por meio do poder e do sangue de Jesus Cristo. Mas, a partir do momento em que Cristo entra em nossa vida e trabalha em nós de uma maneira poderosa, concedendo-nos justificação, o mesmo poder concede-nos a santificação, a qual nos ajuda a então termos a mente de Cristo. Filipenses 2:5 diz: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus." Somos embaixadores de Cristo, como diz 2 Coríntios 5:20. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, como Mateus 5 fala. Jesus disse: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus." Milhões de pessoas ao redor do mundo estão procurando algo diferente do que têm. No fundo, estão cansadas das tentativas de satisfazer os desejos do coração através das coisas deste mundo.
anseiam por um cristianismo genuíno, autêntico, jamais iremos alcançá-las pelo comprometimento de nossos valores celestiais, descendo ao seu nível. Precisamos elevar o padrão. Este não é um tempo para flertar com as influências mundanas ou com o modo de vestir, comer e se divertir do diabo. Este é o tempo de erguer o padrão bem alto para o mundo o ver. Cristo vivendo em nossa vida e habitando em nosso coração faz uma dramática mudança no modo como vivemos. E isto me leva a outra preocupação, o perigo da desunião. Em João 17, Jesus orou pela unidade da sua igreja. Uma das estratégias intencionais do diabo é atacar essa unidade. Ele sabe que se a igreja não estiver unida, não cumprirá eficazmente sua missão. Com clareza profética, Ellen White nos deu este conselho divinamente inspirado. A unidade é a força da igreja. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da Igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Qual é a receita para a cura da lepra da contenda e dissensão? Obediência aos mandamentos de Deus. Esta maravilhosa citação é extremamente esclarecedora a respeito das táticas do diabo. Abre a cortina e revela suas estratégias. O inimigo usa todas as suas forças para trazer dissensão e conflito, para neutralizar os esforços missionários do povo de Deus. Este é o tempo para administradores, pastores e membros tornarem-se unidos em Cristo, sob a bandeira da sua verdade, para pregar sua mensagem ao mundo. Deus instituiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma organização divinamente inspirada, tornando-a portadora de conselhos, denominados praxes denominacionais, os quais, sob a guia do Espírito Santo, têm contribuído para nos manter unidos como uma família mundial. Descartar ou ignorar esses acordos mútuos é quebrar um legado sagrado e cria desnecessária discórdia. Eu oro para que cada um de nós ponha de lado as opiniões pessoais em benefício do corpo de Cristo, para que juntos avancemos na direção do reino de Deus. Vou falar agora a última de minhas principais preocupações. A crescente apatia e acomodação espiritual prevalecente na vida de muitos líderes e membros de igreja, e eu preciso incluir a mim mesmo. Parece haver uma paralisia espiritual na vida de muitos membros adventistas. Precisamos examinar nossas vidas para nos certificarmos de que Deus está trabalhando em nós de uma maneira vital, e eu falo para mim também. Recentes pesquisas indicam que a grande maioria dos membros da igreja creem nas doutrinas essenciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles praticamente não questionam as 28 crenças fundamentais, mas existe uma crescente acomodação ou preguiça de repartir a fé. Há uma apatia no testemunhar. Os membros creem, mas simplesmente não estão envolvidos na missão da igreja. Eles são parte da cultura do não envolvimento, ao invés da cultura dos envolvidos. Não há fogo em seus ossos, há pouca paixão por repartir sua fé em Cristo Jesus. Não há urgência em suas almas. Meus irmãos e irmãs, sem ativo envolvimento no serviço de Cristo, não cresceremos espiritualmente. A profetisa de Deus não poderia ter dito de forma mais clara: a própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a comissão do Senhor. Negligenciar essa obra é certamente convidar a fraqueza e a decadência espirituais. Onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. Que poderosa citação! Envolvimento é a resposta para a apatia. Como a profetisa de Deus disse, onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. Agora, se você quer permanecer vivo espiritualmente, envolva-se. Se você quer ter uma vibrante vida de oração, envolva-se. Se você quer apreciar mais a palavra de Deus, envolva-se. Se você quer ter um amor mais profundo por outras pessoas, envolva-se. Se você quer ver pessoas salvas para Jesus,
envolva-se. Se você quer ver Jesus voltando logo, envolva-se. Una-se às centenas de milhares de líderes e membros adventistas do sétimo dia ao redor do mundo que estão ativamente envolvidos na missão da igreja. Deus quer nos usar para proclamar sua verdade profética a cada canto do globo, especialmente nos enormes centros metropolitanos, através do projeto Missões Urbanas, utilizando toda a modalidade de evangelismo urbano, incluindo o Ministério da Saúde e muitos outros métodos abrangentes. A tarefa é grande, mas Deus está no controle, liderando o seu povo. A igreja tem desafios? Com certeza. Mas vejo evidências do Espírito Santo se movendo poderosamente entre seu povo. Vejo evidências do Espírito Santo fazendo algo especial, promovendo intensa atividade em nossos dias, em sua igreja. Eu vejo evidências do Espírito Santo preparando um povo para o breve retorno do nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, apelo a vocês, assim como apelo ao meu próprio coração, para uma plena, completa e total consagração de suas vidas a Cristo. Convido-os a abraçar o chamado profético que Jesus confiou a esta igreja, sua igreja remanescente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que está participando do movimento do Advento. Convido-os a erguer o padrão bem alto na vida de vocês. Convido-os a se tornarem ativamente envolvidos em testemunhar a favor do Senhor Jesus, pois já estamos percebendo a brevidade do seu retorno. Está você disposto a assumir esse compromisso enquanto oramos juntos? Pai nosso que estás nos céus, chegamos à Tua presença neste momento, reconhecendo que vivemos num momento muito especial e dinâmico da história. As declarações proféticas de Daniel e Apocalipse, do livro de Mateus e da Bíblia como um todo, indicam que chegamos ao solene tempo de decisão que antecede o retorno de Jesus. Portanto, Senhor, ajuda-nos a estar completamente conectados contigo. Ajuda-nos a depender de Ti a cada dia. Ajuda-nos no estudo da Tua Palavra, no estudo do Espírito de profecia e em nossa vida de oração. E, Senhor, use todas essas maravilhosas formas de nos conectarmos contigo para nos ajudar a repartir essa fé e a nos envolvermos com atividades em nossa igreja local e ao redor do mundo. Queremos que as 3 mensagens angélicas e a mensagem do 4º anjo de Apocalipse 18 alcancem a mente e o coração das pessoas de todo o mundo. Senhor, peço que abençoes cada membro, jovem ou idoso, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esteja com aqueles que estão frequentando nossas igrejas e ainda não são membros. Esteja com aqueles que estão interessados nas verdades da Bíblia e ajuda-nos a pregar o Evangelho a todas as pessoas através das missões urbanas e das missões rurais, utilizando todos os métodos possíveis. Senhor, envia-nos o Espírito Santo. Envia a chuva serôdia para que verdadeiramente façamos parte do grande movimento adventista que proclama a mensagem que glorifica a Deus em toda a terra. Muito obrigado por nos ouvir e pela promessa da Tua breve volta. Pedimos em nome de Jesus. Amém.